lá no Facebook para eu fazer um vídeo mostrando os meus pincéis. Hoje eu tenho somente 2 kits de pincéis, 12 pincéis cada um deles. Por quê, gente? Como vocês sabem, eu comecei há pouco tempo no YouTube, eu não tenho milhões de maquiagem, milhões de pincéis, por isso terão muitos vídeos em que vocês verão sempre as mesmas maquiagens, assim, os mesmos produtos, né, na verdade, e os mesmos pincéis. Isso aí, conforme for passando o tempo, eu vou adquirindo mais coisas, né, mostrando pra vocês. Bom, então eu vou começar aqui com o meu kit de réplica da MAC, mostrar primeiro os pincéis de face. Esse daqui é um pincel de contorno, olha, que ele é achatadinho aqui, pontudinho aqui em cima, ok? Eu gosto muito de utilizar ele pra fazer contorno. O número dele é o 168. Então ele é ótimo, olha, se você vai fazer um contornozinho aqui na bochecha, ele é ótimo pra fazer isso, fazer o contorno aqui, ó, fazendo 3, né? Então ele é o pincel que eu mais utilizo pra fazer contorno. Eu tenho esse daqui também, que é o famoso língua de gato. 168. Opa, os dois são o mesmo número? Gente, é isso, os dois são o mesmo número, não sei se tá errado, mas... Enfim, esse daqui, língua de gato, ele tem cerdas sintéticas, aquele outro lá que eu mostrei pra vocês, ele tem cerdas naturais. Então esse daqui, cerdas sintéticas, ele é melhor pra você passar corretivo, passar base. Porém, eu não gosto muito de passar base com esse pincel, por quê? Porque ele deixa muito a marca das cerdas e eu acho ele muito pequenininho, assim, por ele ser de topo achatado. Eu acho ele muito pequenininho pra poder ficar espalhando a base, eu não tenho muita paciência, eu gosto de coisa prática. Então eu só utilizo mais ele, se fosse o caso, pra fazer um iluminado aqui no centro do nariz ou pra passar o corretivo, né? Se você observar, ele se encaixa perfeitamente pra passar o corretivo, certo? Então eu utilizo mais ele pra passar corretivo. Esse daqui é o 136, tá? Olha, é um pincel bem fofão, de cerdas naturais. Esse daqui é um pincel pra passar pó, tá? Porque ele é fofão, olha, ele não vai acumular muito pó e ele é ótimo pra poder fazer aquele esfumado do pó ao final, pra não deixar acumulado, ficar com aquela cara assim muito... Pô, tá cheio de massa na cara, né? Pois é, mais ou menos isso. Então esse daqui é um pincelzinho pra passar pó. Ainda com os pincéis de rosto, eu tenho esse aqui, o 187. Ele é um pincel estilo kabuki, porém ele é mais comprido, olha. E essas cerdas dele aqui da ponta mais clarinhas são bem fininhas. Eu, particularmente, quase não utilizo esse pincel, porque além das cerdas dele ser muito comprida, ele é muito fofo aqui, ó. Tá, então, pra mim, Rose, eu não gosto de passar base com ele, porque como ele tem as cerdazinhas muito finas e muito separadas, se ele fosse mais durinho assim, mais fechadinho, talvez ficasse melhor pra passar, mas como ele é muito fofo, fica com muita linhazinha das cerdas do pincel, então eu quase não utilizo. Às vezes eu uso ele pra fazer acabamento, eu passo a base primeiro, espalho com a mão ou com o meu outro pincel, que daqui a pouco eu mostro pra vocês, que também é kabuki pra passar base, e eu quero um acabamento mais esfumadinho, assim, sem muita marcação, aí eu vou lá e passo esse daqui. A vantagem desse é porque ele não concentra muita base na tua pele, né, então ele vai ficar um efeito mais natural. Em desvantagem a esse daqui, que ele é bem pequenininho, ó, se vocês observarem a diferença. Certo? Ele é bem pequenininho, esse daqui é do kit da Luciane Ferraz, o número 03. E ele é bem durinho, ó, o topo dele é bem durinho, um kabuki pequenininho, bem durinho, a pontinha das cerdas dele é bem pequenininho, olha a diferença. Então esse daqui ele fica com um acabamento um pouco mais pesado na pele, porém ele não deixa marca. Bom, então da réplica da MAC, esses daqui são os pincéis pra face. Agora vamos para os pincéis de olhos. Tem esse daqui, o número 214, que ele é assim, ó, topo baixinho. E ele é um pincelzinho de precisão. Então ele é muito bom, olha, pra passar aqui embaixo, fazer essa sombrazinha igual eu fiz aqui embaixo. Olha. Ele é muito bom se você quer fazer um cantinho, só o cantinho aqui, mas pincelzinho de precisão, assim, são pra pequenos detalhes. Tem esse daqui, pincel de topo reto, 212. Ele é outro também que eu gosto de utilizar ou para fazer desenho na minha sobrancelha, preencher a sobrancelha, ou até mesmo para poder fazer também aqui embaixo o esfumadinho, tá? Ele também é um pincelzinho de precisão, ele é mais durinho e também é de cerdas naturais. Tem esse aqui que é o que eu mais gosto de utilizar do kit, que é o 263, que é um pincel chanfrado.
perfeito para você fazer delineado ou para você também fazer a correção na sobrancelha. Eu gosto, como eu já tenho um outro para fazer só a sobrancelha, então eu gosto muito de utilizar esse daqui para fazer delineado. Até porque, gente, ó, por ele ser chanfrado, ele vem certinho aqui o encaixe, ó, se eu colocar ele com a pontinha maior para baixo, ele é o encaixe perfeito para você vir aqui e puxar o seu delineado. Tem esse daqui também, pincel de precisão, que é o 237, também da réplica da MAC. Ele é de cerdas sintéticas e eu só utilizo ele para duas finalidades, para uma finalidade na verdade, que é apenas para fazer esse cantinho aqui, ó. Aqui eu não fiz, né, mas eu gosto de fazer um puxadinho aqui no cantinho da lágrima em outros vídeos meus, se você dar uma olhada, eu utilizo bastante ele para fazer esse cantinho, então é a única coisa que eu uso com ele. Esse daqui é um pincel lápis, é o 209. Olha lá, ele é bicudinho, pontudinho. Ele é ótimo para você fazer o esfumadinho aqui embaixo. Ele é bom também para você fazer o cantinho da lágrima. Você fazer uma marcaçãozinha, se você quer uma marcação bem de leve, bem fininha no teu côncavo também, ele é ótimo para fazer isso. Esse daqui é um pincel também chanfrado, porém de esfumar. Olha aí, ó. Ele é arredondadinho aqui, tá vendo? Ele não é reto, porém ele arredonda bem aqui e ele é fofinho. Ele é mais para esfumar, né? Então você põe... Depende muito da pálpebra da pessoa. Você pode colocar ele assim, com o topo para baixo, como pode esfumar com ele assim para cima. Ou também de lado, né? Vamos supor, se fosse de lado, eu poderia fazer aqui. Isso aqui tudo depende do tamanho da pálpebra da pessoa, né? Quando eu quero um esfumado que venha mais, que pegue mais essa área aqui acima do osso do côncavo, eu utilizo ele assim, com o topo para cima. Quando eu quero dar mais precisão ao côncavo e esfumar só um pouquinho como tá aqui, eu coloco ele com a pontinha para baixo. Certo? E se eu quero fazer esfumado somente no côncavo, eu coloco ele assim, ele retinho, né? Ou seja, ele deitado. Esse daqui é o número 316. Ele é de cerdas sintéticas, porém esse daqui é um pincel de batom, mas eu não utilizo ele, como ele é bem pequenininho e durinho por ser cerda sintética, eu uso ele como pincel de precisão. Vamos supor, às vezes tem algum cantinho bem pequenininho aqui num localzinho que com um pincel grande eu não conseguiria corrigir, com um corretivo, alguma coisa assim, eu utilizo ele, já que ele é cerda sintética. Dos pincéis da MAC, réplicas da MAC, né, na verdade, são esses que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Agora vamos ao kit da Luciane Ferraz. Ah, gente, detalhe, esses pincéis réplica da MAC, eu comprei eles no site, no eBay, tá? Então já tem algum tempo já que eu comprei eles. E os pincéis do kit da Luciane Ferraz eu comprei diretamente no site, é lfpro.com.br, tá? No próprio site da Luciane Ferraz. Bom, então da Luciane Ferraz nós temos apenas 3 pincéis para rosto. Eu tenho aquele que eu mostrei antes pra vocês, que ele é um kabuki para base, próprio para base, ele é assim. Cerdas naturais, porém as cerdas deles são bem durinhas e ele é bem achatadinho, ele é bem pequenininho, então ele dá um acabamento mais pesado, ele segura mais a base na tua pele, não entra tanta base para dentro das cerdas. A desvantagem dele é que ele vai te dar uma pele mais pesada, ele não vai te dar uma pele mais leve como o outro pincel que eu mostrei pra vocês da réplica da MAC, tá? Mas esse daqui é o que eu mais gosto de usar. Se você tiver paciência de passar e depois ficar esfregando bastante pra poder tirar a marcação das cerdas do pincel, ele é ótimo também, você consegue um efeito bem esfumado, sem que dê muito na cara que você tá usando base, né? Esse aqui é o pincel número 2. Esse pincelzinho aqui, na verdade, ele serve pra duas coisas, porque ele não é muito largo, as cerdas deles, ele é de cerdas naturais também, porém ele não é muito largo e ele tem o topo aqui, ó, um pouco mais bicudinho do que os demais. Então ele serve tanto só pra passar o blush, como ele também serve para fazer um leve contorno. Se você não for fazer um contorno muito pesado, muito aparente, se você só quer dar uma escurecidinha aqui, ele é ótimo porque ele tem essa pontinha aqui, ó. Ele não é muito retinho como esse, ó. É de pó. Então esse daqui de pó é o número 01. 01? Isso, número 01, certo? E ele é um pincel assim, mais achatadinho a lateral. Porém, ele é bem fofinho. E ele também serve, por ele ter mais cerdas, ele é ótimo para você poder passar pó. É uma coisa que eu quase não utilizo ele, que é para passar pó, né? Que eu quase não uso pó, é muito raro usar pó. E ele também serve para você fazer um leve contorno, se você quer um contorno um pouco mais esfumado, assim, uma coisa mais sem chamar muita atenção, sem muita marcação. Então ele também serve para isso. Dos pincéis de olhos,
pegar todos. Ah, gente, ficou um aqui pra trás do kit da MAC. Por isso que eu achei estranho, porque eu contei só 11 pincéis e são 12. Tem esse aqui, ó, o pincelzinho lápis também. Ele é um pouquinho mais fofinho, mais achatadinho. É o número 219, tá? E ele é pra esfumar o cantinho. E por ele ser pequenininho, ele é perfeito pra quem tem pálpebra pequena, tá? Ele esfuma bem o cantinho. Eu só uso mais ele em quem tem pálpebra pequena, quando eu vou maquiar alguma pessoa. Bom, então continuando lá com os pincéis da Luciane Ferraz, eu tenho esse aqui, o número 07. Ele é chatinho assim, pontinha chata. Eu tenho 3 pincéis, 4 pincéis na verdade, quase iguais no kit da Luciane Ferraz. Deixa eu pegar os 3 pra vocês verem. Tem esses 4 pincéis aqui, ó. Os 4 são bem parecidos, são todos achatados, olha. Porém, o que muda é só o tamanho das cerdas. Esse daqui é um pincel de precisão, é o número 12. Ele é bem pequenininho, todos eles são de cerdas naturais. Olha aí, pincel número 12, tá? Quem me acompanha sabe, eu gosto muito de usar ele, por ele ser bem pequenininho, bem chatinho e bem durinho, eu gosto muito de utilizar ele pra fazer esse esfumado aqui embaixo, tá? E ele é pincelzinho de precisão, então para pequenos detalhes que você vai fazer na sua maquiagem. Tem esse outro aqui que ele é mais fininho, porém as cerdas dele é mais comprida. Então esse daqui ele serve tanto para você colocar a sombra na pálpebra, ele também serve para você esfumar a sua pálpebra. Você pode esfumar ela, como ele é mais fofinho aqui na ponta, olha, dá tranquilo para você levar. Se você não tiver com um pincel de esfumar, você consegue esfumar tranquilamente com ele. Porém, você só tem que ter mais um pouquinho de paciência, porque ele vai ficar aquele esfumado mais marcado, tá? Ele não vai ficar aquele esfumadinho assim, sem marcação, como a maioria dos pincéis de esfumar faz, tá? Eu também tenho esse pincel aqui, é o pincel número 07, aquele primeiro que eu mostrei, tá? Esses dois aqui, o 7 e o número 5, eu só utilizo eles para poder colocar sombra na pálpebra. Ou, quando eu quero fazer a marcação aqui no nariz, que eu quero dar uma esfumadinha pra poder dar a sensação de que eu tenho, dar a impressão de que eu tenho o nariz mais fino, né? Então, olha, eu pego a sombra mais escura e venho passando aqui na lateral do nariz, de um e de outro. Ok? Ele também é muito bom, os dois são muito bons pra fazer isso, mas eu utilizo mais eles pra poder ou fazer a marcação aqui na lateral do nariz, ou colocar sombra, que ele é muito bom para poder colocar sombra quando você vai colocar a sombra depositando, e também, ó, para poder iluminar a sobrancelha, abaixo da sobrancelha. Certo? Ainda nos pincéis da Luciane Ferraz, nós temos esse daqui também, que ele é pequenininho, um kabukizinho pequeno, é o número 4. E ele, olha, é bem pequenininho, certo? Eu só utilizo ele para 2 coisas. Uma, como ele é bem durinho, cerdas naturais bem durinho, estilo outro kabuki, ele é ótimo, ótimo, ótimo para você passar corretivo aqui na sua olheira, tá? Ele é ótimo, por isso ele é pequenininho, ele se encaixa perfeitinho aqui embaixo, ó. Assim como o língua de gato. O segundo item que eu uso ele é para passar aqui no topo do nariz para poder fazer o iluminado aqui quando eu escureço a lateral. Um efeito de luz e sombra. De pincel de esfumar, nesse kit, nós temos 2. Eu tenho esse aqui, que é estilo pincel lápis, é o número 06. Perfeito, é o que eu mais uso. Eu gosto mais dele do que do outro, do kit da MAC. Porque esse daqui ele é mais macio, o outro ele é um pouco mais duro, então ele não esfuma tão bem. Da mesma maneira que esse daqui. E esse daqui, olha, é um pincelzinho chanfrado de corte de diagonal, olha aí, ó. O corte dele é pra cima, é assim, o corte dele não é reto, né? É pra cima. Você coloca a ponta dele pra baixo e vem aqui fazer o seu esfumado, tá? Então, ou quando você quer fazer aqui, ó, põe ele assim, deitado, e faz aqui o cantinho também, ele é muito bom pra fazer isso. Ah, ainda sobrou mais um aqui, ó, daqueles de topinho reto, estilo língua de gato, é o número 8. E a finalidade desse aqui é a mesma das demais, eu só utilizo mais para passar som, escurecer um pouquinho aqui a lateral ou clarear abaixo da sobrancelha. E o último pincel é esse daqui, é o pincel número 11, cerdas sintéticas. Ele vem assim, ó, parecendo uma canetinha. Ok, vem aqui, aí você tira e na hora de passar você pode encaixar ela aqui
e passar o teu batom com esse pincel. Bom, de pincéis dos meus kits são esses que eu tenho. Além desses, eu também tenho alguns que eu comprei, avulso, esporádico, né? Esporadicamente eu comprava um pincel ou outro. Então, antes de eu comprar esses demais pincéis, eu já tinha esse daqui, que ele é da Avon. Língua de gato. Como eu falei pra vocês, eu só gosto do língua de gato só pra poder fazer o efeito aqui do corretivo, tá? Que ele encaixa certinho ali na lateral. Eu tenho esse pincel aqui que de um lado ele é esponjinha, que ele é pra pentear a sobrancelha. Vou dar uma penteadinha na sobrancelha. Ok. E do outro lado ele é um pincelzinho chanfrado. E eu só utilizo ele, na verdade, só pra poder fazer a correção das minhas sobrancelhas, tá? Eu não utilizo ele pra outra finalidade além dessa, próprio pra sobrancelha mesmo. Também tem esse daqui, aqui na outra ponta eu nem sei dizer pra vocês qual era o tipo de... o que era, eu acho que era esponjinha que tinha aqui do outro lado, mas quebrou. E aqui, esse é da Natura, não tem numeração, acho que ele já é meio antiguinho também. E ele é um pincelzinho pequenininho, fofinho, que é um pincel de esfumar. Porém, eu não indico, como eu falei pra vocês, no outro eu não gosto muito, porque por ele ser durinho, ter as cerdas bem durinhas e ser muito baixinho, ele acaba não esfumando direito, tá? Ele fica muito marcado, então eu não gosto. Sem contar que eu acho que eu tô tão acostumada com os da Luciane Ferraz por ser uma cerda bem molinha e tal, eu acho que toda vez que eu uso esse daqui eu sinto como se estivesse agredindo a minha pele, assim, eu acho ele muito duro. Então, ainda, além desses, eu tenho esses dois aqui, que é esse outro Kabuki. É da Mary Kay. Esse aqui eu comprei na época que eu tinha comprado uma base. Ele nem tem numeração, gente. Já tem bastante tempo já que eu tenho ele. Eu comprei uma base, aquela base em pó da Mary Kay. Então, ela vinha com o pincelzinho, né? Como eu não tinha, então eu comprei o pincelzinho junto. Vinha não, você comprava o pincelzinho à parte, né? Então eu comprei ele também é Kabuki. E é muito bom pra poder passar base, passar um corretivo, alguma coisa assim do tipo, tá? E ele é quase do tamanho desse daqui, ó, olha aí. Os dois são quase do mesmo tamanho. Porém, a diferença, ó, aqui um é menorzinho e o outro é bem mais largo. Tenho esse bonitinho também, que eu ganhei do marido, que é um mini pincel de pó, que é da Quem Disse Berenice. Eu acho que ele não tem numeração. Não tem numeração, tá? Mas é da Quem Disse Berenice, é um mini pincel. Isso aqui é mais pra carregar na bolsa, né? É pra pó, mas eu quase não utilizo ele pra pó, na verdade. Como ele é praticamente do mesmo tamanho desse daqui, eu utilizo ele pra passar blush. E ele já é chatinho, ó, ele tem a lateralzinha mais chata, então ele fica ótimo pra fazer blush ou contorno. Eu não utilizo ele pra pó. Como eu já falei, eu não uso pó, né, gente? Também tem esse mini pincel aqui, que ele é pra corretivo. Ele é ótimo pra passar corretivo, ele também tem as cerdas sintéticas e aquele caso, gente, ó, se encaixa perfeitamente. E é ótimo pra carregar na bolsa, ele é mini, bem pequenininho, comparando com o tamanho normal. Olhem, conseguem ver a diferença? O tamanho de um pro outro é mini, né, gente? E tem esse daqui que é um pincelzinho de esfumar, porém ele é de cerdas sintéticas, mas eu acho ele muito durinho pra poder fazer o esfumado, tá? Então eu não gosto muito. Mini pincel de sombra. Também na Quem Disse Berenice. É isso, meninas. Além desses pincéis aqui, os que eu gosto muito de usar quando eu quero uma maquiagem um pouco mais marcada, assim, uma cor mais intensa, eu gosto muito de usar esses pincéisinhos aqui, ó. Essas esponjinhas, na verdade, né? Que elas vêm nos próprios kits de maquiagem, você compra ela separada. E eles ajudam bastante pra poder deixar a maquiagem um pouco mais pigmentada. Quando você quer só depositar a sombra, serve pra você ir passando e já desenhando teu olho, porque ele dá bastante precisão na sombra que você tá passando, né? E é isso, meninas. Esses são os meus pincéis, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dá um joinha aí pra mim, se inscrevam aí no canal. Curtam a página lá no Facebook. Estamos sempre por aqui. Um beijo e até mais.